Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Onassis Rocha, oftalmologista de larga experiência na especialidade. Dentro de instantes, vamos conhecer alguns ensinamentos. Doutor Onassis, nós vamos aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios e vamos explorar um pouco os seus ensinamentos e orientação que possam ser dadas aos nossos telespectadores. Primeiramente, eu queria lhe perguntar o seguinte: na sua clientela, que lá você tem em seu consultório, qual é o grosso de atendimento, em que patologia você tem essa maior quantidade? Ok. Boa tarde, doutor Luiz, boa tarde aos telespectadores do Encontro Marcado, muito obrigado pelo convite. O que mais leva um paciente a procurar um oftalmologista, em nossa experiência, é a necessidade de óculos. Eu diria que mais de 95% das vezes, o profissional médico, oftalmologista, ele é procurado devido a uma certa insatisfação com a visão, seja ela para longe, seja ela para perto. E no momento da consulta, nós fazemos o exame oftalmológico completo. A refração, que é o exame oftalmológico voltado para a correção visual, para corrigir essa necessidade dos óculos, ela é apenas um componente do exame oftalmológico. Daí a importância das pessoas fazerem um exame oftalmológico uma vez ao ano, ao menos. Eu digo isso porque é muito comum na prática clínica nós termos aquele paciente que simplesmente nos procura porque acha que está com dificuldade para perto, por exemplo, para ler, tem, por exemplo, 50, 55, 60 anos de idade, às vezes já tinham usado óculos, às vezes não, e não é infrequente nós encontrarmos algumas doenças nesse paciente. Uma doença que é muito comum, principalmente acima dos 60 anos de idade, é a catarata. A gente sabe que mais da metade da população acima dessa idade tem algum grau de catarata. O curioso é que muitas vezes a catarata ela pode provocar a miopia e melhorar inicialmente a visão para perto. Uma outra condição, que é uma condição, eu diria que bem mais importante, porque a catarata a gente opera e a pessoa volta a enxergar. Mas uma condição bem mais importante é aquela das doenças que são irreversíveis. Então, é algo a mais em termos de importância do exame oftalmológico, talvez o principal motivo do exame preventivo anual, é o momento de se descobrir se aquele paciente tem, por exemplo, um glaucoma. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo ocidental. Então, é uma muito importante a causa de cegueira e que, infelizmente, não dá sintoma algum. Eu cito, só para complementar, uma doença que é extremamente comum também, que é a degeneração macular relacionada à idade. E nós, graças a Deus, temos uma economia que está melhorando a qualidade de vida da população, precisa melhorar ainda mais, mas já está muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Então, a expectativa de vida aumentando, essa degeneração macular relacionada com a idade vai aumentar por consequência. E também é uma doença que é considerada irreversível, ela pode ser estacionada quando acompanhada da maneira e tratada da maneira que é devida. Agora me diga uma coisa, você tocou em catarata. Eu já ouvi de alguns
colegas seus de especialidade, que a hora de operar o paciente, é ele mesmo que vai dizer. Antigamente se dizia, a catarata está madura, não está madura, mas dizem que realmente o paciente é que diz, ele não está enxergando, então vai dizer. Como é que essa coisa se processa ainda para que o paciente o procure, porque aí ele já não enxerga mais, tem dificuldade, e muitos até ficam sem saber se foi catarata, se é catarata. Isso é comum aparecer assim. Isso é muito comum, doutor Luiz, é muito comum. E eu tenho um pensamento que ele é, vamos chamar de intermediário. Nem é o médico que deve dizer, ó, tem que operar, exceto, claro, em algumas situações bem específicas. Nem é o paciente que a gente vai dizer, ó, só vai operar quando o senhor achar que deve. Porque existe uma condição que é a catarata levando ao glaucoma de ângulo fechado. Em algumas condições, o cristalino ele vai inchando. O cristalino é a lente que, quando fica turva, se diz que o paciente tem catarata. Então, muitas vezes ele vai inchando, porque a fisiologia normal do cristalino é a produção de suas fibras continuamente. Então, essas fibras têm que ocupar um espaço e muitas vezes esse cristalino ele fica inchado. Existem algumas condições que esse inchaço faz com que exista a obstrução da drenagem do humor aquoso, que é o líquido que provoca a pressão, que dá a pressão ocular. E quando existe a diminuição da drenagem, a gente sabe que a pressão vai aumentar. E a pressão aumentando pode provocar uma lesão no nervo, que muitas vezes é irreversível, e essa condição é conhecida como um glaucoma secundário à catarata. Agora, me diga uma coisa. Nessa condição, Sim. só fechando esse raciocínio, é imperativa a cirurgia de catarata. Aí, nessa condição, o médico deve informar o seu paciente: o senhor tem catarata, a senhora tem catarata, essa condição levando a glaucoma pode lhe cegar e muitas vezes em uma crise aguda de glaucoma somente. Então, enquanto tem a oportunidade de fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia que pode ser planejada, que é a cirurgia mais feita no mundo, extremamente segura, não vejo motivo de deixar essa cirurgia para ser feita depois de desenvolver uma crise aguda de glaucoma. É verdade. Agora, você me fez lembrar o seguinte: eu, quando fui diretor de hospital no passado, a pessoa que operava uma catarata tinha que ficar imóvel no leito, olhando o teto. E hoje as coisas, pela tecnologia e os recursos todos que acompanham essa tecnologia, tornou-se uma cirurgia, né, com certa facilidade, digamos, para o paciente. Não, o profissional, ele continua dentro, digamos assim, sempre da sua conduta. Mas para o paciente foi realmente um alívio, né? Todo aquele processo, de aquelas recomendações todas e tal. E hoje a coisa mudou, parece que as incisões lá do globo ocular diminuíram. Como é essa história? Isso é verdade? É verdade sim, doutor Luiz. A questão da incisão é muito importante, porque a gente sabe que quanto menor a incisão, quanto menor a abertura, principalmente no olho, que é um órgão nobre, a recuperação, a cicatrização do paciente vai ser bem mais rápida e bem mais fácil. Então, em linhas gerais, quanto menor essa incisão, mais fácil vai ser a recuperação do paciente no pós-operatório. Antigamente, eu vejo isso nos livros de história da medicina, algumas vezes o paciente tinha que começar a usar o colírio, como um paralelo na questão de catarata, mas ele tinha que começar a usar um colírio de atropina para fazer um simples exame de óculos, começava a usar uma semana antes do exame de refração. E hoje nós fazemos esse exame com colírio que ele tem um pico de ação em 30 minutos e ele perde sua ação a partir de 2 horas, permitindo que a pessoa muitas vezes possa voltar a trabalhar no mesmo dia. Voltando para a cirurgia de catarata, o grande limitante hoje é o tamanho da lente, porque a lente ela tem que ter um certo tamanho que dê estabilidade dentro do olho. As incisões já reduziram a 1 milímetro em muitos casos, em muitos aparelhos permitem isso. Mas ainda não existem lentes, pelo menos comercialmente viáveis, que a gente consiga introduzir no olho através de uma incisão de 1 milímetro.
O que se faz hoje, no ano de 2013, de mais moderno, é uma incisão de 2,7 milímetros com implante de lentes que são acrílicas, de um modo geral, são dobráveis, e essa incisão ela está hoje em 2,7 a 3 milímetros, sendo perfeitamente viável, uma recuperação mais fácil, mais rápida do que uma incisão que muitas vezes no passado podia chegar a 8 a 10 milímetros muitas vezes. Agora você respondeu exatamente o que eu queria lhe perguntar. Uma das partes que facilitaram, o que facilitou, digamos assim, a colocação da lente, é exatamente que ela pode ser dobrada e com isso a incisão permaneceu menor para que isso pudesse ocorrer, não é verdade? Eu vi, por exemplo, você trouxe uma imagem de um globo ocular e eu até iria provocá-lo no sentido, desse globo ocular, só você dá ideia aos nossos telespectadores, só o que é que vai ser ocorrido nesse processo da retirada desse cristalino, né? Que é uma espécie de uma lente que é colocada no olho, substituindo por uma outra que você está colocando, ela virgem, né? Esse processo, já que você tem, como é que você está com ela, a imagem tão bonita? Qual é a incisão, como você coloca e tal, para os nossos telespectadores terem ideia do que realmente pode ocorrer. Ok, interessante. Especificamente em relação a isso, tem um vídeo que eu acho que é muito didático, que as pessoas podem perfeitamente entender. Aqui é um olho que está visto no sentido de quem olha de frente dele. A parte da frente, essa parte aqui, que é transparente, ela é a córnea. Aí vamos dar o play no vídeo para que a gente possa ter uma visão mais lateral. E aqui o vídeo representa justamente isso, como fica o olho após uma cirurgia de catarata e qual é o posicionamento dessa lente, que ela entra dobrada no olho e ela se abre dentro desse chamado saco capsular. Então, a posição é exatamente esta. A questão da incisão, nós fazemos a incisão na córnea, que é essa estrutura, que é como se fosse um vidro de relógio transparente, no qual a gente vê a cor dos olhos, que é dado pela íris. Então, fazemos uma incisão nessa posição aqui, trabalhamos para retirar o cristalino cataratoso, que fica nesse chamado saco capsular, e após a retirada do cristalino e de suas massas, nós fazemos a introdução dessa lente. E essa lente ela vai permanecer dentro do olho até o final da vida do paciente. Existem basicamente, das lentes acrílicas, existem dois tipos de lente, as lentes hidrofílicas e as lentes hidrofóbicas. A lente, geralmente, ela permanece sem nenhum problema dentro do olho. Algumas lentes, graças a Deus, uma grande minoria, elas podem começar a turvar com o tempo, como se a pessoa tivesse catarata de novo. Isso pode acontecer. Então, se acontecer a turvação dessa lente, e isso acontece mais com as lentes hidrofílicas, porque elas absorvem mais água, e essa água pode carregar alguns íons, e esses íons podem turvar a lente. Então, lentes hidrofílicas, pode acontecer isso muito mais com elas do que com as lentes ditas hidrofóbicas. E daí a grande diferença da questão de custo de lente que as pessoas às vezes podem comentar. Coloquei uma lente de tanto, coloquei outra lente de tanto. É justamente essa diferença. Lentes hidrofílicas, elas são mais baratas que as lentes hidrofóbicas. Não quer dizer que sejam lentes de qualidade duvidosa, nada disso. As lentes que nós utilizamos no Brasil, elas são fiscalizadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e geralmente elas seguem o órgão americano, que é o FDA, e eles fizeram estudos para demonstrar que essas lentes podem durar anos, décadas, sem trazer nenhum problema.
Ocorre que, infelizmente, em nosso país, a fiscalização disso pode não ser tão eficaz quanto é nos Estados Unidos, por exemplo. Infelizmente, algumas lentes, hoje a gente percebe que elas podem dar um índice maior de turvação do que a média geral. Graças a Deus, ainda assim permanecendo como uma minoria. Então é importante que se debata esse assunto com o médico oftalmologista durante a consulta na qual é dado o diagnóstico da catarata, para que se apresentem as lentes que são passíveis de serem implantadas em cada caso. Porque, infelizmente, você tocou um ponto que eu achei muito importante, é exatamente no tocante à honestidade do fabricante. Que a gente sabe que a Anvisa faz a fiscalização. Eu não sei se lá nos Estados Unidos é a FDA que faz, né? Que é a Fundo Drug Administration, que lá é rigorosíssima, né? Para você patentear alguma coisa, tem um processo longo para o sentido, digamos assim, de verificação do produto, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte: essa cicatrização que se processa quando você tira o cristalino e que você colocou uma nova lente e que, após algum tempo ou algum outro problema estranho, como esse que você tão bem situou, a qualidade do material, não é? Você, ao tirar novamente essa lente e colocar uma outra, esse processo cria algum problema na área de cicatrização da anterior, ou isso já foi, digamos assim, superada pelo próprio organismo? A técnica cirúrgica hoje da cirurgia de catarata, graças a Deus, teve uma evolução muito grande, e o trauma gerado em cada cirurgia é um trauma muito pequeno comparado com aquele trauma da chamada cirurgia extracapsular que se fazia até alguns anos, até hoje se faz em alguns casos, quando existe a indicação. Uma recirurgia para a troca da lente é um novo trauma, então deve ser analisado muito bem, muito com critério, com bastante critério, porque esse novo trauma pode levar, claro, a complicações. Cada cirurgia tem um certo índice de complicação, que é muito baixo, como eu falei, o procedimento cirúrgico da catarata é muito seguro. Para a gente ter uma ideia, o que pode acontecer de mais grave, que é um caso de infecção, ocorre estatisticamente um caso para cada 3.000 cirurgias. E não quer dizer que aquela pessoa que teve a infecção que vai ter uma cegueira, que vai ter uma lesão irreversível, porque ela é tratável através, por exemplo, de uma injeção de antibiótico dentro do olho. Então, esse segundo trauma, eu estimo, porque como são situações muito menos comuns, existem poucos trabalhos a respeito disso, é muito mais relato de caso, um ou outro caso. Então, eu acredito que tem o mesmo índice de complicações de uma cirurgia de catarata, exceto naqueles casos onde existe a chamada rotura do saco capsular. Esse saco capsular ele não é tão rígido assim, ele tem uma espessura que é medida em micra, é uma espessura muito fina e, portanto, ele tem uma certa fragilidade. E quando já existe uma rotura desse saco capsular, a cirurgia pode ser mais traumática assim. Existem lentes mais novas que permitem, numa situação como essa, que a gente faça o implante da lente no chamado sulco capsular, fora do saco capsular, na posição correta, que é onde deve ficar a lente. No caso, se colocaria fora do saco capsular, que aparentemente é incorreto, mas é possível que se coloque lá, mas tendo um suporte mais seguro para essa lente não cair para a parte de trás do olho. Então, eu estimo que o risco de uma cirurgia, de uma recirurgia para a troca de lente, seja o mesmo de uma cirurgia de catarata. Talvez numa córnea que seja mais frágil, essa cirurgia corresponde a um trauma muito maior para a córnea. É uma situação específica. Mas em córneas sadias, em córneas normais, esse índice baixo de complicações é o mesmo da cirurgia de uma catarata. Eu queria até aproveitar a oportunidade para acrescentar algo que eu já tenho dito em outras oportunidades de outros colegas nossos,
onde hoje nós temos um arsenal muito grande de antibióticos que lhe dá uma segurança nessas cirurgias, não é verdade? Isso, além da tecnologia, também entrou essa parte desse arsenal de antibióticos, né? De várias qualidades, né? De gerações, primeira geração, depois que o vale. Eu queria lhe perguntar o seguinte, para a gente não nos determos muito na história da catarata, mas ela ficou, eu acho, bastante esclarecida, que é a pessoa que perde a sua visão e deve, de qualquer maneira, aliás, ele deve procurar sempre o oftalmologista para fazer uma avaliação, né? E ele vai certamente procurar, porque ele não vai enxergar, e aí acontecem todos esses fatores. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, digamos assim, você falou aí em glaucoma, importante porque realmente é uma patologia que leva às vezes à cegueira com certa facilidade, desde quando você não tem os cuidados, digamos, para que evite chegar numa situação mais agravante, né? Eu queria, por curiosidade, antigamente, a gente via, às vezes, algumas pessoas, vamos falar de glaucoma, né? Que é exatamente essa pressão ocular exagerada e tal. Aí faziam uma janelinha, uma fenestração, e para que esse líquido, quando chegasse a um excesso de pressão, ele extravasasse. Essa coisa existe ainda na atualidade? Existe sim, doutor Luiz. Hoje em dia, essa janelinha, essa comunicação da chamada câmara posterior com a câmara anterior, ela é feita através de laser. É a chamada iridotomia a laser. E ela é utilizada quando existe a possibilidade de oclusão do ângulo de drenagem do líquido que dá pressão ao olho. Uma outra possibilidade de criar uma janelinha de drenagem desse líquido é a cirurgia, que é a cirurgia clássica, que é o considerado padrão ouro na cirurgia do glaucoma, que é a cirurgia de trabeculectomia, no qual esse líquido que dá pressão ao olho, ele é drenado para fora do olho, é feita uma fístula artificial e ele é drenado para essa parte, acima dessa parte branca dos olhos, protegida pela pálpebra na parte lá de cima. Então ela geralmente fica escondida, a chamada bolha ou bolsa ou ampola filtrante. Então existem essas duas condições. E mais modernamente, eu me atualizei recentemente no Simpósio Internacional de Glaucoma, que teve em São Paulo há poucos dias. Mais modernamente, e na verdade isso não existe de agora, não é dessa década, isso é da década de 70, a tecnologia. Existe a aplicação de laser na chamada malha trabecular. É uma aplicação muito mais fina, muito mais difícil, e que é eficaz. A aplicação do laser equivale ao efeito de uma droga, de um colírio. Então imagine que se a gente tem a possibilidade de tratar com uma ou duas ou três sessões de laser um glaucoma que funcione como um colírio, aquele paciente talvez ele fique feliz da vida porque ele vai deixar de ter a obrigação de pingar uma, duas ou três gotas por olho por dia durante 1 a 5 anos, que é o efeito médio do laser. O laser ele é pouco difundido através de sua técnica mais clássica, que é com um laser chamado de argônio. Só que modernamente já existe o chamado laser seletivo, que é feito com um tipo diferente, que é um YAG laser específico para esse tratamento. Que no Brasil eu conto talvez assim uns 5 centros que tenham esse laser. Pretendo, inclusive, adquirir um laser desse, que eu acho que é um grande benefício para a população e que seja disponibilizado com essa finalidade. Mas, enfim, existe essa possibilidade de tratar o glaucoma com laser. Tanto fazer um tratamento que elimine por completo o uso de colírios, quanto uma redução do número de colírios, porque os colírios custam caro. Muitos colírios custam R$100 ou mais. O governo, muitas vezes, paga o colírio, mas temos que ter em mente que se temos uma possibilidade de reduzir esse custo, e o laser está comprovadamente nesse sentido, de que ele reduz o custo tanto para o paciente quanto para o sistema público de saúde,
nós podemos sim utilizar essa ferramenta que eu acho que poderia ser muito mais utilizada do que é atualmente. Agora me diga uma coisa, quer dizer que você, para, digamos, fazer uma certa prevenção do glaucoma, para que não chegue num estágio tão avançado, esses colírios que são usados, eles realmente dão uma certa tranquilidade aos usuários? Certamente que sim, doutor Luiz. O senhor fala, claro, da chamada prevenção terciária, que é prevenir as complicações, só para elucidar bem as pessoas que estão nos vendo. Exatamente. Então, a prevenção terciária, ela é feita com tratamento mesmo. E o tratamento, ele pode ser feito com colírios, ele pode ser feito também com laser e pode ser feito com a cirurgia, que geralmente é a cirurgia filtrante, cuja a cirurgia padrão ouro que nós citamos já é a trabeculectomia. Existem outras variações dessa técnica que são menos invasivas, com incisões menores e que são igualmente efetivas, mas que dependem muito do cirurgião. Ela é cirurgião dependente. Nós, graças a Deus, aqui na Bahia temos cirurgiões muito competentes que fazem essas técnicas mais modernas. Eu insisti nesse ponto porque muitas pessoas usam, né, esse método profilático dentro já da medicação, para que essas pessoas não relaxem. Porque às vezes a pessoa usa, está pensando que está usando aquele colírio e tal, mas que aquele colírio não está lhe trazendo uma segurança para que não chegue num processo, digamos assim, mais grave. Por isso que eu insisti em lhe fazer essa pergunta para servir de auxílio para os nossos telespectadores. E é muito importante o senhor ter me ajudado nessa resposta, porque existe uma condição que eu já ia me esquecendo de colocar, que é aquela condição na qual o organismo ele perde os receptores do colírio. Por exemplo, a gente cita o maleato de timolol. O maleato de timolol, para a gente ter uma ideia, é um colírio que custa R$3, ou seja, acredito que toda a população ou uma esmagadora maioria possa comprar e pagar isso por mês. Mas depois de alguns anos de uso, muitas pessoas perdem a sensibilidade a esse colírio e elas precisam passar um tempo sem utilizar o colírio para que as células possam desenvolver novamente seus receptores e que o colírio tenha a sua eficácia novamente. Nesse período a gente substitui, claro, coloca um outro colírio que é bem mais caro, mas é transitório, ocorre durante em média 6 meses. E aí nós reintroduzimos o maleato de timolol. E se reintroduzimos, nós voltamos a ter um tratamento que é efetivo, de baixo custo, de baixa morbidade e que todos saem ganhando. E a gente só consegue esse objetivo com o acompanhamento médico periódico. O intervalo entre as consultas e as revisões e dos exames também é determinado pelo médico oftalmologista e ele vai considerar certamente qual a gravidade do glaucoma. Glaucomas iniciais, geralmente tratados com um colírio, podem ter um intervalo maior. Mas aquele glaucoma na qual o paciente já tem uso de 2 colírios ou 2 substâncias em um colírio ou mais, ele merece um intervalo menor, porque as alterações sendo diagnosticadas no começo, a gente pode fazer uma alteração no tratamento, indicar laser, indicar uma cirurgia, antecipar alguns procedimentos para que o objetivo final, que é preservar a visão do paciente, seja alcançado. Eu queria lhe fazer 2 perguntas rápidas, porque às vezes a gente na televisão começa a falar e o tempo vai chegando. 2 coisas rápidas. O estrabismo que tem através de exercício, ainda que se faz, às vezes você vê uma criança com um olho obstruído ou tapado, vamos dizer assim, ou tal. Aquilo ainda ocorre dessa maneira? Ocorre sim, é interessante porque o meu primeiro filho, Rafael Onassis, ele teve estrabismo nos seus primeiros meses de vida. Isso é uma condição fisiológica e que não deve ser tratada com tampão nem com uso de óculos. É uma condição porque a criança fisiologicamente com olho pequeno, ela pode ter uma hipermetropia e essa hipermetropia leva secundariamente ao estrabismo. Em outras condições, na qual aquele olho permanece torto,
Nós devemos usar o tratamento com tampão, porque senão o cérebro, o que ele faz? Ele utiliza a visão do olho que está alinhado e elimina a visão desse olho que está estrábico, para dentro ou para fora, ou para cima ou para baixo. E aí ele desenvolve somente essa visão do olho que está alinhado. Para que a gente trate isso em algumas horas por dia, a gente deve ocluir o olho são e deixar com que o olho estrábico seja estimulado e que o cérebro aprenda a utilizar a visão dele. Em alguns casos também, depende muito do diagnóstico, a gente faz o tratamento cirúrgico. E aí a gente pode alinhar novamente esses olhos, fazendo com que eles tenham uma visão ao mesmo tempo e que as visões sejam desenvolvidas em paralelo. Olha, eu queria lhe fazer a última pergunta e talvez, digamos assim, combinarmos para um outro programa, nós adentrarmos em outras patologias oculares, vamos dizer assim. E eu queria lhe fazer uma última pergunta, porque às vezes é uma coisa comum, a incidência é grande e que repercute exatamente na visão, é a diabetes. Então eu queria, como um conselho, depois nós vamos adiante nessa matéria, que você pudesse dar alguns flashes para que o diabético tivesse o cuidado, para que não fique, digamos assim, com a cegueira, dado a sua falta de um cuidado que deveria ter com essa diabetes, que é uma patologia ingrata. Que eu digo sempre, quando falo aqui de diabetes, eu digo que diabetes é como um animal de estimação. É como se você tivesse um cão, um cachorro, um cão, um gato, um cavalo. Você tratando bem dela direitinho, você vai em frente e tal, mas não pode se esquecer do tratamento. Quais são as suas orientações? Porque o nome de diabético hoje é muito grande no Brasil, aliás, no mundo todo. Perfeito, doutor Luiz. Inicialmente quero dizer que vai ser um prazer para mim retornar aqui em seu programa. Me coloco sempre à disposição. E, para finalizar, essa questão importante da diabetes, objetivamente falando, quem tem o seu diagnóstico de diabetes, ele deve de imediato procurar um oftalmologista. Normalmente os clínicos já encaminham porque existe a possibilidade de retinopatia diabética. Essa retinopatia diabética, ela decorre do extravasamento de substâncias dos vasos sanguíneos. Muitas vezes pode ocorrer até mesmo o sangramento em muitas áreas do fundo do olho. E a diabetes é uma condição muito interessante que ocorre, ela acelera o processo natural de catarata e provoca um tipo específico de catarata, que é a chamada subcapsular posterior. Então, existem algumas outras condições também que são mais comuns em diabéticos. Eu cito aqui, glaucoma é mais comum em diabético, por exemplo. Então, muitas vezes é demandado um tratamento específico, como, por exemplo, o tratamento da retina com laser, para queimar a retina que está sofrendo, para que ela deixe de produzir algumas substâncias que vão provocar certas complicações no futuro. Então, a mensagem final é que quem é diabético deve realmente procurar o médico oftalmologista, no mínimo uma vez ao ano, mesmo que não tenha nada. Fez o exame, não tem nenhuma retinopatia, mas essa retinopatia ela pode ser desenvolvida, principalmente naqueles casos em que o nível de açúcar se mantém com certa frequência acima de 150, 200. Então, quanto maior os níveis do açúcar, maior é a possibilidade de desenvolver as doenças oculares relacionadas à diabetes. E uma coisa que, finalizando, que não é tão incomum assim, é aquela pessoa que, finalizando pelo começo, inclusive o motivo do que leva o paciente ao médico, vai trocar os óculos. A pergunta é diabético? Está controlando? Já tem um tempo que estou sem ir no médico, no endócrino, no clínico. E aí nós fazemos o exame oftalmológico e a pessoa já tem a diabetes. Lá nós temos no consultório um aparelho para medir a glicemia capilar, e aí medimos 300, 400, não é uma coisa tão incomum. E aí a senhora precisa de um médico clínico, de um médico endocrinologista antes de fazer qualquer coisa em seu olho. E aí a gente reforça aquela ideia da necessidade da avaliação médica oftalmológica uma vez ao ano, preventiva para todas as pessoas. Essa sua observação foi muito importante para os nossos telespectadores de uma forma geral, porque a incidência da diabetes é grande e a pessoa tem e negligencia.
Então, essa é a nossa conduta, digamos, que queremos transmitir a vocês para um grande benefício. Acho que nós vamos convidar novamente o nosso doutor Onassis para que a gente chegue em outras patologias também muito importantes da visão. Então, nós agradecemos por essa oportunidade e de outra vez o traremos de volta para que novas observações e novos aconselhamentos ocorrerão. Muito obrigado, viu, por essa Muito obrigado, doutor. oportunidade. Prazer Viu? todo meu.